ao podcast Na Rede com Gil, apresentado por Her. No episódio de hoje temos uma convidada muito especial que eu conheço desde sempre, que é a Dani Crossi, atleta do Paineiras. Minha prima também. Dani, se apresenta aí. Oi, gente, eu sou a Daniele, eu tenho 15 anos, eu tenho 1,64 de altura e eu sou levantadora. Muito bom, Dani. Vamos começar então falando sobre a sua trajetória no vôlei, sua história no vôlei. Como que você começou a se interessar pelo vôlei? Como que foi? Como começou? Bom, a minha família toda, ela já é meio do vôlei, meio do esporte, assim. Desde pequena eu também já quis sempre jogar alguma coisa, assim. E teve um dia que eu tava no shopping com a minha mãe, assim, e tal. E tem um técnico que a gente já conhecia, que era o Riso. E minha mãe perguntou se eu já podia começar a fazer umas aulas, se já tava na idade. Isso foi em 2018. E ele falou que sim, super podia ir lá na quadra, bater uma bola. E eu fui lá fazer um teste, ver como é que eu ia me sair pra jogar vôlei. Então eu comecei a fazer aula lá no Poli de Diadema aqui. E foi indo, assim. Que legal, Dani. E você tinha quantos anos? 8? Eu 2010, tinha 8. Né? 2010, 15 aninhos você tem. Que legal. E você já tinha feito outros esportes antes, que eu lembro, né? O que você fazia? Balé? Eu já fiz balé, muito circo, que eu fazia toda hora verdade. lá no estágio. Sim. Então, mas eu já joguei várias coisas lá no estágio mesmo. A gente sempre fazia aqueles circuitos, assim. Sim, aí você começou então na escolinha, e como que foi? Tipo, começou na escolinha, daí fez a peneira pra um time, conta como que você foi pegando até onde você tá hoje. Em 2018 mesmo, eu já tava no Poli, essas coisas, e quem me treinou mesmo foi o Celso e a Cris, que eles são... Nossa, eles me ensinaram tudo, eles são ótimos, assim. Só que em 2019 eu fiz uma primeira peneira, que foi lá no Banespa. Sim. Só que não tava batendo com a escola ainda, eu era muito novinho, então eu estudava de tarde, não batia bem os horários. Aí eu não consegui ir pra lá. Só que aí a gente também fez uma peneira em São Bernardo. Aí eu passei e eu fiquei por lá mesmo. Sim. Inclusive, não sei se você lembra, eu fui nessa peneira do Banespa. Eu tava lá, gente, torcendo pela Dani. Faz tempo isso. E aí você foi pra São Bernardo em... Qual ano? 2019. 2019. Você era sub o quê? Sub-13 mesmo. Sub-13. Mesmo não sendo o ano da categoria, mas... Você jogou no Sub-13. Eu jogava lá. E a gente jogou no mesmo time, galera. Ela já foi lá assistir meus jogos, depois foi pra esse time também. Então. A gente vai seguindo aqui os passos da família. Então. E quanto tempo você ficou lá em São Bernardo? Como é que foi? Qual campeonato jogou? Bom, eu jogava federação mesmo, pelo Sub-13. Só que eu fiquei lá até 2022, mais ou menos. Porque teve o lance da pandemia, foi online. Mas... Real. Gente, treino online. Como que faz um treino de vôlei online? Como que foi o seu treino online? Vamos fazer uma pausa aqui. Era mais, tipo, cada um, exemplo, a gente ligava as câmeras, assim, jogava bola na parede bastante, alguns exercícios de alongamento. Mas era bem simples mesmo, porque não tinha muito o que fazer. Não tem o que fazer. Então... Era só pra gente aprender mais o fundamento sozinhas em casa mesmo. No meu a gente tinha que pegar uma almofada, ficar fazendo toque com a almofada pra simular uma bola pra quem não tinha bola. Aí a gente tinha que ficar se alongando, polichinela abdominal. Você dava migué, Dani? Fala a verdade. Não? Não, eu dava migué. Mas enfim, continua. Depois da pandemia em São Bernardo. Aí a gente jogou lá, a gente foi vice. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. Eu jogava de atacante ainda nessa época. Ai, sim. que época boa. Que saudade. Então... Aí eu jogava de atacante, só que em 2023 eu fui convidada a fazer uma peneira no Paineiras. Pela Dani Berto, inclusive. Sim, nossa técnica, que já foi técnica de nós duas. Futura convidada aqui, ó, já dando um spoiler, a gente vai entrevistar ela também. Mas ela me chamou pra fazer uma peneira, no caso de 2023, eu era sub-14 ainda lá no Paineiras, como atacante mesmo. Mas no meio da peneira, assim, resolveram me colocar como levantadora no sub-14. No sub-14, 15. Só pra fazer um teste, assim, o Júnior. Ele resolveu me colocar assim. Fiquei meio confusa, assim, mas eu consegui de boa, eu passei. Tô no Paineiras desde então. Só que em 2023, então, eu joguei como... 2024, perdão. Eu joguei como atacante no Sub-14 e levantadora no 15. Então legal. Não, e foi bom ele ter percebido isso, porque, gente, modéstia à parte aqui, sei que ela é minha prima, não tô puxando o saco, mas ela levanta bem demais. Então, foi uma sacada muito boa do técnico olhar pra você e já te colocar de levantadora, né? Então, bem isso mesmo. Só que foi bem difícil, assim, porque eu não tava querendo aceitar muito essa parte da levantadora. Mas não tem muito o que fazer, porque realmente eu não tenho uma estatura muito alta. E hoje conta muito, né? Então, infelizmente hoje importa muito. Só que, né, na hora eu não gostei muito, mas ao longo do ano foi muito bom, realmente. Até hoje eu fico muito grata por ele ter visto isso e tal.
E até hoje eu sou levantadora, né? Então... Sim, e eu ia te perguntar exatamente isso. Como que foi pra você mudar de posição? Porque, assim, ponteira e levantadora... Ponteira participa do passe, levantadora não. Então, assim, tem umas coisinhas que mudam. O ataque também, principalmente, o levantamento. Mas, enfim, conta como foi pra você. Bom, quando ele falou, eu fiquei meio chocada e tal. Mas ao longo dos treinos, eu tava meio assim ainda. Tipo, não sabia muito o que eu tava fazendo. Sim. Eu nem sabia muito bem até o 5-1. Eu era, tipo, não tinha ideia, assim. Eu ficava... Porque ainda era sub-14, Normal, né? É difícil. Então, e o 14 era 4-2 ainda, o rodízio 4-2. Então, tipo, eu ainda dobrava, aí eu ficava muito confusa. Nossa, a cabeça fica como? Você dobrava uma categoria 4-2 e na outra 5-1? Deus me livre. Era, tipo, muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. Só que eu era capitã no sub-14, eu era atacante. Que saudade, inclusive. Saudades. Então. Mas foi bem, tipo... ele ainda tinha que me ensinar muita coisa. Eu aprendi várias bolas, China, essas coisas. Foi tudo ali. Foi, tipo, bem rápido. Porque o campeonato já ia começar, querendo ou não. A gente não tinha muito tempo de treino. E eu era titular nas duas categorias. Então, era, tipo, treinava em um, treinava em outro. E o físico? Não cansava, não? Cansava um pouco, bastante. Porque também, às vezes, nem dava tempo sempre de fazer o treino com 14. Normalmente, eu sempre ia mais pro 15. Porque atacar eu já... Ah, sim. Eu já conseguia mais. Mas levantamento eu tava aprendendo ainda. Então, era mais tipo, faz o toque assim. Você tem que saltar desse jeito. Você tem que, tipo, infiltrar muito rápido. Que era uma coisa que eu não sabia. Você sacava? Ou, tipo assim, o pessoal sacava e você ficava lá atrás? Então, eu não entendia. Tipo, passava a bola pro outro lado, eu... Não tem que filtrar. Tipo isso. Mas foi muito bom mesmo. E acho que é isso mesmo. Hoje em dia eu prefiro muito mais ser levantadora. Eu acho que eu tenho muito mais comando na quadra. Eu sou muito mais líder. Porque levantadora é isso. É tipo, tem que ser líder em quadra. A bola passa por você. Puxar a responsabilidade. A bola passa por você o tempo todo mesmo. Então... E eu prefiro até. Eu gosto muito também de você como levantadora. E eu ia te perguntar, Dani, no São Bernardo, você começou a jogar pelo 14 e depois eles pediram pra você dobrar com 15, foi isso? Não. Ou já chegou dobrando? Eu jogava pelo 13, é porque eu era muito novinha. Então, quando eu entrei mesmo, eu não dobrava. Foi depois, né? Antes da pandemia eu não dobrava, eu tava no 13. Só que depois da pandemia eu ainda tava no 13. Porque eu entrei muito novinha lá. Sim. Aí eu dobrava pelo 14 mesmo. Entendi. Mas como atacante, pelos dois. Não, e eu ia falar isso. É muito ruim você ficar dobrando, né? Então, tipo, como que era o intervalo, assim, a refeição que você tinha que fazer entre o treino e o outro? Você treinava um pouquinho no 15 e tinha que comer uma fruta e ir pro... Como que era? Basicamente, até ano passado, ano retrasado também eu dobrava. Eu sempre fui de dobrar, no caso. Só que a gente treinava com bola, comia alguma coisa ali rapidinho, tipo um pão, uma fruta, tipo, alguma coisa pra sustentar a gente, assim. E já ia pro treino, assim. Às vezes a gente pulava o aquecimento que elas faziam, porque não tinha necessidade, que ainda já tava aquecido. Então. Mas sempre era assim. Entendi. E foi bem pegado, né? Você tava na escola, então, tipo, você era novinha, aí você já tinha a responsabilidade da escola, do vôlei, 2 categorias no vôlei, mudando de posição. Então, realmente foi muita coisa pra você, né? Então. Meus pais sempre me levaram, me trouxeram assim no treino, essas coisas. Então, tipo, isso me ajudou muito. Só que quando eu fui pro Paineiras, em 2023, na verdade, eles ainda continuaram fazendo isso. Mas ano passado eu troquei de escola, fui pro Campos Sales. Sim. Que é lá na Lapa, um pouquinho longe. A gente, gente, pra quem não sabe, a gente tá aqui em Diadema agora. A gente já jogou em Diadema nós duas, moramos em Diadema. Esse estúdio em Diadema também, ou estúdios. Então, assim, aqui de Diadema pra Lapa, fala aí, Dani, é um caminho. É 1h10, assim, depende ainda, assim, então, não todo nem dia? nada. Todo dia. Então, desde o ano passado, meu pai me leva pra escola, só que eu e as meninas, a gente, tipo, dividia um Uber, assim, ia pro Paineiras, aí facilitou um pouco. Só que a gente ficava lá esperando, só que o treino era até mais tarde, assim. Tipo, o treino era 3 e pouco, e a gente chegava lá 1h. Nossa. Então, Você ficava lá esperando um tempão. Então, a gente sempre foi de ficar lá esperando e tal, e só sair de lá, tipo, 7 horas da noite, porque tinha fisioterapia. Então, desde o ano passado, eu comecei a passar, tipo, o dia todo fora de casa, assim. Sim. E você só chega pra dormir, acorda e vai pra escola. Até hoje é assim, né? Até hoje. A vida de atleta, gente, é difícil. Puxado mesmo. E atleta de base também sofre, não é só os atletas profissionais. Principalmente que a gente, tipo, eu acho que atleta profissional já tá com mais uma vida formada. A gente ainda tem a puxação, assim, da escola, então... Sim, então, além do estudo, também tem a questão, lógico, do reconhecimento, que quando você é profissional, você é reconhecido, já tem salário, já tá mais estabilizado, e na base nem sempre é assim, né? Então, além de tudo, a gente sofre. Então, Dani...
Voltando um pouquinho no São Bernardo, queria saber como foi seu primeiro jogo, no 13. Foi amistoso primeiro? Foi direto pro campeonato? Como foi? Como naquela época eu ainda era bem novinha, assim mesmo, foi um amistoso que eu lembro. Uhum. Tava bem nervosa, principalmente que eu era mais nova, assim, do time praticamente. Então eu tava bem nervosa mesmo. Mas foi o nervosismo que foi passando ali. Tipo, na adrenalina do jogo, a gente torcendo muito, porque eu ainda era banco um pouquinho, né, quando eu entrei. Ah, sim. Não tinha como, né? Nem. Então... Mas eu acabei entrando, assim, um pouco no jogo. E foi, tipo... Nossa, eu tava tão nervosa. Eu tremia, assim. Mas, tipo... Aí a bola, tipo, encostava em mim. Aí deu sabe, um relaxo. Você vai pegando confiança, né? Então, era, tipo, a base de confiança, assim. Ao longo do jogo, ali, já tava bem mais relaxada. E eu também nunca fui uma pessoa de ficar muito nervosa para o jogo, assim. Uhum. Acho que, tipo, teve 2 jogos, assim, que eu fiquei muito nervosa mesmo, assim. Mas, de resto, eu nunca fui muito assim. Eu sempre fui mais relaxada, tipo... Que inveja. Que inveja. Eu passava mal todo jogo. Todo jogo eu passava mal, fazia muita terapia. Enfim. Então, esse foi seu primeiro jogo amistoso e de campeonato. Você lembra como é que foi também? O de campeonato eu não lembro muito, porque eu era muito novinha também. O que marca mesmo é o primeiro. E daí foi o amistoso, né? Mesmo foi o primeiro. Mas de campeonato eu não lembro muito. E também naquela época, porque agora, pra quem não sabe, o nosso campeonato mudou um pouco. Agora tá sendo por chaves, tá sendo menos jogos na primeira temporada. Nossa. Só que, então... Depois você explica melhor. Explica. Só que naquela época ainda era, tipo, muito jogo um atrás do outro. Era todo mundo contra tabelona, todo mundo. Era tabelona. Em casa e fora, sempre, né? Tinha que ser, tipo, 2 jogos por time, assim. Era muito jogo mesmo. Coisa. Então, eu realmente não consigo lembrar. Realmente é complicado. Mas, bom, você teve a sua primeira experiência, ficou um pouquinho nervosa, pegou confiança e tá aí até hoje. Depois você foi pro Paineiras, né? E no seu primeiro jogo do Paineiras, você lembra? Lembro, esse eu lembro mesmo. O primeiro jogo foi eu atacando mesmo. Esse sim, eu tava um pouco nervosa, que era time novo. Aí, sim. Realmente tava, tipo, querendo entregar tudo de mim ali pra mostrar, tipo, que valeu a pena eles estarem comigo, assim, na peneira. Então, foi muito, assim, eufórica, assim. Só que, eu amo até hoje muito atacar. Mesmo que não seja um ataque tão forte, eu amo até hoje. É muito bom. Então, e naquela época a rede era mais baixa, então, tipo, eu fazia festa, assim. Então, tipo, no começo eu tava nervosa, mas depois, nossa, eu fazia muita festa. Tipo, atacava todas as bolas. Não tinha uma bola que eu não atacava, que não passava por mim. Muito legal. Eu que chamava. E aí você, então, você tava no 14 como ponteira? E daí, só no próximo ano que você foi virar levantadora ou você ficou dobrando? Não, eu fiquei dobrando mesmo. Entendi. E aí, seu primeiro jogo como levantadora, como foi? Então, tinha mais 2 levantadoras comigo, mas eu era a titular. Principal, né? Eu era a principal. No começo, nem tanto, ainda ficava revisando um pouco, porque também era meio nova. Mais nova, né? Então. Mas depois realmente fiquei. E eu ainda não fazia toque em suspensão. Aí deram um toque mais, tipo... Assim, eu não tinha tanta confiança pra jogar com central, bola de fundo, era mais aquela bola redondinha na ponta. Então, tipo, perdão. Meu técnico sempre falou: faz um toque ali bonito que o seu faz, tipo, faz o que você sabe. Então eu fiquei mais relaxada, porque, querendo ou não, quando você dobra, você não tem tanta responsabilidade. Tipo, na categoria de cima, quem tem que ter responsabilidade é as meninas. Óbvio que você vai ter uma pressão ali e tal, querendo sempre mostrar o seu melhor. Mas mesmo assim, eu tava, tipo, mais relaxada, porque era uma categoria acima, eu tava mais tranquila, realmente. Que bom. E pra aliviar a pressão, Dani, você tem algum ritual, alguma coisa assim, uma rotina de jogo que você fala, vou fazer isso todo jogo, que daí eu vou ter essa rotininha, não vou sentir tanto nervosismo? Eu sempre oro bastante, sempre... tipo, 3 dias antes do jogo eu fico, pelo amor de Deus, que o jogo seja muito bom. Tipo, que bonitinha. Mas antes do jogo eu não tenho, acho que, muita preparação. Acho que é mais pra entrar na quadra, que eu sempre dou, tipo, 2 pulinhos com o pé direito. A superstição. Então eu sempre dou 2 pulinhos com o pé direito, beijo aliança, colar, faço aquela superstição toda. Mas antes do jogo, não muito. Mas assim, eu sempre... Antes de entrar na quadra, antes do aquecimento, antes, tipo, de tudo ali no jogo, eu preciso fazer esses pulinhos, assim. Muito legal. E, Dani, que é bom pra aliviar a pressão é tomar um golinho da água. Você viu que legal essa água, nossa? Eu amei, eu achei Terras da hora. de Cunha. Então. Gente, inclusive, tá com 10% off no site, com o cupom ESPORT10. Vamos abrir aqui e tomar um gole? Porque, olha, muito legal essa experiência. E é bom tomar uma aguinha quando você tá nervoso, vai bebendo uma água, respirando, exercício de respiração. Muito bom. Eu acho muito legal esse negócio da lata, eu sou apaixonada. Eu também acho muito legal, acho muito inovador. Então. Adorei. Bom, Dani,
Depois disso tudo, a gente tá deixando passar um ponto muito importante aqui. Você foi convocada para a Seleção Paulista. Conta pra gente como que foi quando você recebeu a notícia que você foi convocada. E conta pra gente como funciona o processo, né? Muita gente tem dúvida de saber como funciona. Então, conta como foi o processo, a peneira, até você receber a decisão. Daí, quando você passou, que eu já dei spoiler, ela passou. Como que foi o campeonato? Conta tudo pra gente. Bom, infelizmente, quando eu descobri que eu tava numa fase muito difícil, porque eu não tava treinando bem, eu tava muito triste. Até falei pra minha mãe que quero desistir do vôlei, porque é aquela pressão, sabe? Todo atleta passa por isso. Que eu tava muito mal, não tava conseguindo entrar nos treinos, assim. Aí eu tava indo pra um treino, inclusive no dia anterior eu tava, arrasada, assim. Eu fiquei com a minha mãe, ela me ajudou muito. Só que eu nunca fui muito ligada, tipo, a tabela saiu, essas coisas. Eu nunca tinha muita noção disso. Sim. Só que uma amiga, eu tava indo pro clube, eu tava chegando no clube, e uma amiga minha me ligou mesmo, que ela também tinha sido convidada. Ela, Dani, você viu e tal? A gente foi convocado. Deu, o que você tá falando? Tipo, ficou sabendo pelos outros. Então, só que eu não tava acreditando. Achei que, tipo, elas estavam brincando, alguma coisa assim. Tipo, nem tinha, tipo, muita noção. Tá bom. Tá, tchau. Aí eu comecei a olhar assim, todo mundo me dando parabéns. Saiu a lista, eu comecei a olhar a lista, meu nome lá, ué. Chocada. Então, aí eu fiquei sem acreditar, eu fiquei muito feliz no carro, comecei a comemorar com a minha mãe, foi, tipo, muito incrível mesmo. A gente chegou lá na quadra, e minhas amigas, todo mundo aplaudiu. Que legal. Mas o processo em si mesmo, a gente teve, tipo, vários treinos, acho que foram 2 meses de treino. Nossa, bastante. Que a gente teve esse campeonato, e era todo fim de semana mesmo. Nossa. Era puxadinho. Bem puxado. Só que a gente foi pra esse primeiro treino, assim, né? Tava bem nervosa, eu ainda tava tipo... eu vou aproveitar cada minuto, mesmo que eu não seja... Mesmo que eu não fique, assim, não tem problema. Pelo menos eu fui convidada, que já era uma coisa... Principalmente pela minha estatura. Eu nunca achei que eu, tipo, seria convidada. Porque eu, querendo ou não sou muito alta, então... Mas tá vendo, gente? A altura não é tudo. O que manda mesmo é a técnica, né? Exato. Só que eu fiquei muito nervosa, mas eu falei, vou aproveitar e o que for vai ser. Sim. Eu já tô muito feliz pela oportunidade e tá tudo bem. Sim. Então eu dei meu melhor. Só que no começo desse ano, ano passado eu não dava muito toque em suspensão, só que o começo desse ano eu já dava um pouco. Só que não dava muito. Só que nessa peneira eu falei assim... Não, eu tenho que aparecer. Vou dar todos os toques de suspensão. E foi, tipo, acho que o melhor treino, assim, que eu tinha feito, assim, na minha vida. Eu fiz todos os toques em suspensão. Nem eu fiquei sem acreditar até depois. Porque eu não tava acostumada. Tem que ter a confiança, botar a cara lá e aparecer. Eu falei, é tudo ou nada. Ou eu apareço ou nada. Sim. Então, eu fiz todos os toques em suspensão. Já tinha algumas pessoas que eu já conhecia, então eu já sabia mais ou menos a bola, essas coisas. Porque eu já joguei no Campos Salles, ou em outros times, ou contra até. Então, já aconteceu muito isso. Então, eu já sabia mais ou menos as bolas. Só que nesse primeiro treino, elas não falaram nada ainda. Então, a gente ficou meio na dúvida. Aí, no segundo treino, elas também... Posso interromper? Quantas pessoas tinham nesse treino, em média? Porque 40, é bastante, né? Acho que era 40. Era 40 pessoas. Nossa! Era muita gente. Só que eles dividiram em dois grupos. Tipo, 20 pessoas no horário, 20 pessoas em outro. Aí foi assim. Entendi. Mas depois foi, tipo, cortando aos poucos, né? Aí teve essas duas. Eu acho que teve mais duas antes de cortar. Mais 2 treininhos, assim. E depois eles já cortaram, assim. Só que a gente tinha um grupo pelo WhatsApp e tal. A gente tava muito nervosa porque, normalmente, até tinha algumas meninas que já tinham sido ano passado, né? Sim. E elas falaram, acabou o treino, elas vão falar aqui na lata quem foi cortado. Então, acabou o treino, tava todo mundo, assim, se tremendo de nervosismo. Ninguém acreditando que elas iam falar na hora, né? Sim. Só que elas falaram, não, a gente vai mandar por WhatsApp. Aí a gente ficou todo mundo, assim, de queixo caído. E a ansiedade. Então, a gente... Aí, só que elas não mandaram no dia as técnicas, que era a Mari e a Nath. Inclusive, elas são muito boas. Eu tenho muito orgulho de ter sido treinado por elas. Elas me ensinaram muita coisa. Que fofa. Mas... Elas não mandaram, acho que elas mandaram, tipo, no meio da semana. O treino foi, tipo, no domingo, elas mandaram, acho que na quarta, quinta, elas mandaram só pro finalzinho, assim. Aí você já ficou passando mal. Então, e nossa, todos os dias eu olhava aquele grupo do WhatsApp, eu ficava, tipo, meu Deus, manda, por favor. Mas eu recebi a notícia que eu tinha ficado, eu fiquei muito feliz mesmo, mas ainda tinha muito corte pra fazer, então eu falei a mesma coisa, tudo bem, vai tranquilo, vai. Já é uma vitória, né? Então, só que também, nessa época, eu tava fazendo minha festa de 15. Nossa, verdade, então, verdade. Eram os treinos do Paineiras,
isso daí e tava uma correria por conta dessa festa, gente. Que festa de 15 dá muito trabalho mesmo. Então, eu saía do treino, ia ver vestido, ia fazer isso. Inclusive, no dia da sua festa, você teve treino, não foi? No dia seguinte. No dia seguinte da festa, meu Deus, pior ainda. Então. Porque você foi dormir tarde, eu tipo saí assim, de né? madrugada lá e fui treinar cedo na Seleção Paulista. Então, Meu Deus. E ainda não tinha feito todos os cortes, então eu tava mais ansiosa ainda. Nossa, e daí uma pressão também, né? Porque você tem que dar tudo de si. Exato. E lá eles têm psicóloga também. Então, eu falei lá com a psicóloga mesmo, eu falei, acabei de sair na festa de 15, vou dormir 2 horinhas, eu realmente não vou estar muito bem hoje. Expliquei tudo certinho e tal. Porque que bom. Não conseguia estar 100% ali, mas eu tava dando o meu melhor. Uhum. Enfim, aí eles passaram esses 2 meses cortando. Eu acho que a gente ficou, meio mês, assim, ou até menos, com as pessoas mesmo que iam ficar. Porque eles estavam muito na dúvida, assim, de quem eles iam cortar. Porque realmente, eles pegaram as melhores, então não tinha como eles saberem muito. Sim. Mas foi indo e eu sempre falando assim, tudo bem eu não ficar, porque eu acreditava, mas eu também tava muito preocupada com a altura. Já vai se preparando, assim, pra não quebrar a expectativa. Então, eu tava com medo disso. Mas aconteceu, deu tudo certo, graças a Deus. Por mais das coisas da festa, assim, a correria deu tudo certo. A gente foi, em 2 meses, acho que no finalzinho do mês, assim, a gente viajou pra lá e... Pra onde? Oi? Viajou pra onde? Brasília. Brasília. A gente foi pra Brasília, o campeonato aconteceu lá. A gente pegou um avião, também foi, acho que... a segunda viagem que eu fiz, assim, time, eu nunca tinha... Que legal. Essa daí foi um pouco grande, assim. De avião, né, no de caso. Avião. Que legal. Então, foi bem, assim, uma novidade pra mim. O time, assim, foi muito incrível. Nossas amizades, assim, que a gente fez no caminho, as brincadeiras. Mas, continuando, a gente chegou lá, a gente ficou um dia inteiro no hotel, só aproveitando, conhecendo mais, né? Porque o campeonato era muito rápido. Era, tipo, 1 semana e... Era, tipo, jogo atrás de jogo, treino. A gente, tipo, tinha que fazer as coisas muito rápido lá. Então... Chegava a ter mais de um jogo por dia? Ou não? Acho que a gente conseguiu pegar aqui, não. A gente teve, acho que a gente teve... horrível, né? Então, acho que a gente teve um dia só. Tipo, os outros times, eu acho que eles tiveram muito mais. 2 jogos, assim. Acho que a gente só conseguiu ter um dia, que teve 2 jogos, que foi um de manhã e um de noite. Mas acho que foi só também. É ruim, né? E era melhor de 5? Era 3-2 ou tipo assim, 2-1? Não, era 3-2. Nossa, então pior Era ainda. tipo muito... Gente, eu não sei porque todos os jogos de todo mundo tava indo pro tie-break. Todos os jogos. Que azar. Exato, eu não sei realmente o que aconteceu, mas todo mundo ia pra tie-break. Tipo, todos os times mesmo. Nossa. Aí a gente chegou lá, a gente aproveitou mesmo e tal. Só que a gente tinha que estudar o time. E a gente teve sorte que a gente chegou um dia... Todo mundo já tinha jogado, menos a gente e alguns times. Mas o time que a gente ia jogar contra no dia seguinte já tinha jogado. Então vocês viram? A gente estudou todo o jogo, porque a gente saía de jogo, estudava, fazia assim, era essa correria. Então deu certo, a gente ganhou o primeiro jogo. Foi incrível, assim, uma sensação inexplicável, na verdade. E, gente, por mais que seja muito longe, que não tenha como muitos pais, torcida aí, era lotado o ginásio. Que tipo, legal. não tinha como... Inclusive, seus pais foram, né? Eles foram, Eles foram assistir. Eu assisti online. Eu coloquei a transmissão lá e assisti. Ai, mas era muita torcida, eles foram também, graças a Deus, assim, que pra legal. ficar lá na torcida. Mas a gente também não tinha muito contato, era só, oi, tchau. Só torcer mesmo. Tipo, a gente via eles lá no jogo, dava um oizinho, pegava um Gatorade, que eles ajudavam, né? E daí, tipo, tem a questão da concentração? Tipo, a gente não tinha que ficar concentrada, assim, mas, tipo, por exemplo, o jogo era à tarde, a gente tomava café cedo, estudava bastante, o jogo ficava, tipo, em grupo, sempre tentando estudar, não... Tipo, a gente não saía do hotel, a gente ficava lá estudando o jogo, cada um fazia a sua preparação, a gente se arrumava, fazia aqueles gels de glitter, assim, então não era livre, então meio que ficava na concentração no hotel, então, assim. A gente não saía nem nada, mas a gente ficava lá, concentrada, querendo de cada um do jeito, cada um tinha um ritual, tem que fazer isso, tem que tomar banho antes do jogo, tem que fazer aquelas loucuras. Mas a gente ia pro jogo, só que era meio longe, e como todo jogo dava tie-break, todos os jogos atrasaram, querendo ou não. Nossa, realmente. Então tinha dia que time saía de lá 1h da manhã, porque atrasava. E porque, eu realmente, era todo jogo dava tie-break, então não tinha como não atrasar. Sim. Então, os jogos atrasavam, mas a gente ficava lá. Aí, nosso aquecimento, às vezes, até a gente fazia, tipo, fora de quadra, que tinha um espaço lá fora, assim, no chão mesmo. A gente se aquecia, pagava core, abdominal, as coisas, tudo assim, bem puxadinho. Corria um pouco. Vocês tiveram quantos jogos na seleção? 5 ou 6?
Acho que foram 5 ou 6, não lembro. Nossa, mas é bastante, né? É. Pra uma semana. Então. É bastante. Inclusive, Dani, eu ia falar uma coisa. Eu tava olhando umas fotos suas, eu não sei se tem aqui alguma foto dela na Seleção Paulista, mas bem aqui na frente, o seu logo, tava o logo da Hair, que inclusive é a nossa patrocinadora aqui do podcast, na Rede com o Gil. Que legal, Dani. Como que foi? Você chegou a usar os produtos deles? Então, antes da gente ir pra lá, a gente recebeu uma mochila com uniforme, essas coisas, inclusive veio a joelheira deles. Que legal! Que foi a joelheira preta, a gente jogou com ela, a gente... Todo o time? Tudo. A gente jogou só uma vez com ela, porque às vezes tinha que usar branca, às vezes tinha que usar preta. Sim, por conta do padrão, uniforme. né? Então. Ali, tô vendo o logo da Hair em todo mundo. Então. Que legal. Mas a gente tirou foto com ela em banda, então, nossa, é muito boa a joelheira, muito realmente. Muito boa, né? Então. Gente, pra quem não sabe, a Hair, eu não sei se você sabia, Dani, inclusive, eles fabricam praticamente pra todas as principais Sério? marcas. E daí a Hair é a marca que eles estão lançando no mercado agora. Então, tipo, a maioria das marcas que a gente conhece, que tem a fábrica, a maioria é eles que fabricam. Nossa, por isso que a gente tá tão familiarizado assim com o material e é de muita qualidade, então. né? E realmente era muito boa. E você que já conheceu, você pode falar, é boa mesmo, né? É boa, gente, é realmente eu gosto muito também. bom. Você chegou a usar manguito ou só a joelheira? Não, só a joelheira. Tô pensando em começar a usar manguito pra dar o peixinho melhor, essas coisas. Sim, é bom. Porque a maioria das quadras não deixa a gente escorregar. Vai de atleta pra atleta, né? Então. Mas acho que eu não usaria tanto pra defender, sim, mas pra conseguir deslizar. Pra deslizar, sim. Então, Dani, querendo dar um spoiler não, mas você vai ter alguns brindes aqui no final do podcast. Então, você vai conhecer melhor alguns produtinhos. Não só da Hair, outra marca que tá com a gente. Você tá vendo ali aquela bola? Poker. Inclusive, gente, tem um QR Code e a Poker tá com desconto no site. O cupom é podcast15. Escaneia aí o QR Code e já garante aí o seu descontinho nas bolas de vôlei da Poker. Bom, Dani, da Seleção Paulista, depois disso tudo, depois de todos os jogos, como que foi voltar pra casa? Como que foi, assim... Acabou, e agora? O que você fez? Infelizmente, a gente não conseguiu passar de fase. E foi por alguns pontinhos. Não foi nem, tipo, por jogo, essas coisas. Foi literalmente aqueles pontinhos, assim, finais, assim. E dói mais desse jeito, né? Mas foi, tipo, triste a perda. Mas depois a gente ficou tranquilo, assim. Foi triste voltar pra casa também, porque tava tão bom. Lá tava um calor lá também. Tava muito bom mesmo. Você tinha ido pra Brasília? Nunca tinha ido. Então, que legal. Eu fiquei muito surpresa lá também. Lá é muito legal. Bem organizado. Bem organizado. Mas eu voltei, assim, eu já tinha treino na semana, então... Eu voltei, eu acho que eu só não fui no treino de segunda, alguma coisa assim, pra descansar um pouco, realmente. Sim. Mas depois disso, voltou a rotina normal, infelizmente, né? Sim. Só que com os treinos paineiras, segunda, terça, quarta e sexta, né? Quase todo dia. Então, quase todo dia. E a gente já tinha que se preparar, porque o campeonato já ia começar. É que o nosso campeonato atrasou um pouco por conta de 2 times, assim, que teve que prolongar o jogo, assim, mas tipo, a gente já tava certinho que o campeonato ia começar. Então, a preparação já tava sendo maior. Entendi. E Dani, você falou que essa foi a sua segunda vez, né, viajando, assim, de avião com vôlei. E a sua primeira vez, se eu não me engano, foi com Campos Sales. Conta um pouquinho como que você foi pra essa escola, como que foi os campeonatos, conta tudo certinho. Bebeu uma água. Não, eu vou falar um pouco de como eu fui pro Campos Sales, porque foi acho que em março do ano passado, porque eu ainda tava na estágio, porque eu estudava lá desde pequenininha, assim. Você também estudava comigo? Eu também estudava, a gente estudou até na mesma escola, gente. Então, eu tava muito familiarizada lá e eu não queria sair de jeito nenhum. Só que ia ser muito melhor, assim, pra campeonato, essas coisas. E era a última chance de bolsa, tudo, assim. Então, eu tinha aqui mesmo. Foi muito sofrido mesmo sair de lá. Nossa, teve choro no mundo, essas coisas. Mas eu fui pro Campos Sales, foi uma surpresa pra mim, na verdade. Porque era muito diferente do que eu tava acostumada. Querendo ou não, lá, eles ajudam mais a gente com esse negócio de atleta. Eles entendem mais e não tem aquele negócio de itinerário, que tem que ficar de tarde toda, assim. Que virou meio que uma lei, né? Então. E como a gente é atleta, tecnicamente o nosso itinerário é o treino. Então, não tinha isso. Eu não conhecia muita gente. As pessoas que eu conhecia lá eram as pessoas que eu jogava contra. Nossa. Não tinha muita gente. Tipo, acho que só tinha a Sofia, do meu time. De resto, não tinha ninguém. Então, eram as pessoas que eu jogava contra. Inclusive, eu, tipo, virei, nossa, melhores amigas, assim, da maioria das pessoas, que assim. Legal. E você foi uma mudança bem drástica, porque você não só mudou de escola, como você estudou nessa escola desde que você nasceu, né? Literalmente. Então, você tava lá desde bebezinha e mudou.
Então, isso acho que foi o mais assim, medo de me afastar das pessoas, mas graças a Deus deu tudo certo, eu ainda sou muito próxima. Inclusive, vou lá sempre que dá, dou um oizinho. Mas eu acho que o que mais foi bom mesmo foi que eu consegui participar do GESP, que foi o campeonato de quadra, e também o GESP de areia. Que legal. Então, tipo, o Luiz, né, que ele é o coordenador de esportes lá, ele ajuda a gente. Ele falou que ia ter um campeonato de areia. A gente nem imaginava que ia ser alguma coisa assim muito... eu e a minha dupla Pietra, a gente nunca tinha nem, tipo, jogado assim, vôlei de praia junto, assim, ele falou, pegar vocês duas assim, vamos lá. Se vira. Então, aí a gente foi pra Praia Grande, jogou uns campeonatos do nosso jeito, né? Que tinha regra nova, a gente não tinha ideia do que a gente tava fazendo. Assim. E é diferente, né? Vôlei de praia e de quadra. É diferente. Parece que é a mesma coisa, mas, gente, muda muito. Então, muda muita coisa. O toque não tem que ter... Gente, uma coisa que eu aprendi, não tem que ser aquele toque totalmente conduzido. É só, tipo, um pouquinha coisa. Só não pode rodar muito. Não pode rodar muito. E eu que sou levantadora, eu sofri um pouco isso. Porque eu jogava campeonato, tinha que dar aquele toque rápido, assim, bem veloz. E no vôlei de praia era um pouquinho mais demorado. Até porque a passada ali na areia, você fica presa até você sair do chão. Exato, então era isso. Mas a gente conseguiu, a gente ganhou esse campeonato. A gente ficou muito surpresa, assim. Como foi ser campeã? Não, foi muito bom mesmo. Porque a gente não tava, tipo, nem acreditando, assim. Porque as meninas treinavam e tal. Elas, tipo, a vôlei de praia era aquilo pra elas. Pra gente não, tipo, só foi uma dupla que deu muito certo mesmo. Então, bom. E ela era atacante. Inclusive, ela tá no Brasileiro agora. Que legal. Convocada. Então, tipo, foi uma surpresa, assim, porque deu certo. Uma levantadora também. Querendo ou não, eu já não tava mais atacando, então era bem... E teve que atacar. Então... Teve que atacar, passar, defender, teve que fazer tudo. Ai, que fofinhas. Olha que legal. Nossa, mas foi... A gente se arrumou aí mesmo, pra ter uma ideia. Foi, tipo, bem corridinho mesmo. Mas aí a gente ganhou, a gente comemorou muito, muito mesmo. E a gente descobriu que a gente ia pra Recife, em setembro, jogar o GEBS, que é o Brasileiro das Escolas, né? Nossa! Aí já foi, tipo, um baque. Foi a minha primeira viagem, realmente, de avião, assim, com equipe, essas coisas. E eu fiquei muito surpresa mesmo. E daí, eles bancaram, assim, essa viagem? Eles bancaram, eles bancou a viagem. Aí precisava de autorização, precisava de um monte de coisa, assim, mas deu tudo certo. Só que quando a gente chegou lá, eu não sabia muito, assim, porque a maioria do povo já tinha ido pra CBI, essas coisas, e eu ainda não. Então... Era muito novo. Então, era tudo muito novo. Aí a gente ficou no hotel, nossa, o nosso quarto era enorme, eu lembro até hoje, quando a gente chegou lá. Foi, tipo, incrível, assim. Só que aí começaram os jogos, que era, tipo, um lugarzinho, assim, lá, que tinha, tipo, todos os jogos, badminton, futsal, era tudo assim, era todo mundo junto mesmo, assim. Todos os esportes. Todos os esportes juntos e um jogo atrás do outro. Aí a gente chegou lá, teve o nosso primeiro jogo, a gente ganhou e tal, deu tudo certo. Só que lá sim o povo treinava muito, tipo principalmente o povo de Santa Catarina, assim, era todo mundo, Rio. Era, tipo, a vida deles lá, assim, tipo, pra gente era quadra e pra elas era, tipo, areia. Então, tipo, eu tive que aprender a fazer aquele croque lá. Ai, tipo, meu Deus, nossa. é difícil. Então... Também machucava sua mão? No começo, muito. Hoje Depois que eu aprendi que tem que pegar aqui, hoje né? eu faço, tipo, numa boa. Mas antes eu ficava, tipo... Meu Deus, ficava raspando, queimando. Nossa, doía muito. Mas é muito legal usar o croque, né? Inclusive, eu acho que podiam levar isso pro vôlei de quadra. É legal. É um lobby lá atrás. Nossa, eu aprendi que no vôlei de praia tem, tipo, sinal também. Tipo, sabe, o Xi, né? Que a gente tem sinais também no vôlei de quadra. Lá também tem, tipo... Você lembra algum pra ensinar pra gente? Eu lembro. Ensina aí, Dani. É porque era mais 1 e 2, tipo, onde você ia. Se era, tipo, mais, tipo, é diagonal e paralela. Não é, tipo, a posição. Porque não tem posição. Sim. Então, tipo... se ela vai bloquear a paralela, eu tenho que ir pra diagonal. Mas, como é vôlei de praia, tem o lobby, que as pessoas dão, tipo, um croquezinho lá atrás da quadra. Tipo, e você tá na diagonal. Um chapéu, né? Um chapéuzinho lá no fundinhozinho. Aí você tinha que correr, assim. E era mais a Pietra que bloqueava também, né? Sim. Principalmente no vôlei de praia não tinha como eu bloquear. Coitado. Mas tinha várias coisas novas, assim. Várias, tipo, que até hoje dá pra usar pro vôlei de quadra numa boa. Eu acho que o que mais me pegou mesmo é um negócio de não poder passar de segunda, de lado. Nossa, é verdade. Como eu sou levantadora, eu gosto, tipo... É verdade, você tem que estar na mesma direção da bola, né? Tipo, pra você fazer o toque. Só que às vezes a gente fazia um negócio, tipo... ficava de costas pra rede, fingindo que ia levantar de lado e, tipo, dava um de costas, assim. Aí podia. Aí podia que tá na direção. Então, mas a gente também tomou alguns pontinhos, porque eles falavam que a gente tava um pouquinho de lado. Era, sim. tipo, pouquinha coisa e já dava problema. O vôlei de praia é bem rígido, né? Que tem muita regra, muita mesmo. Que legal. Mas quando a gente tava lá, a gente também não conseguiu
classificar muito nem nada também. Que querendo ou não, era tipo... Não era o que a gente sabe fazer, de fato. Mas a gente treinou um pouco, a gente fez alguns treinos, sim. A gente passou treinando. Eu lembro que você foi, eu esqueci o nome dele agora. O Deguila. Isso, que você foi lá treinar com ele. Então, a gente treinava de fim de semana também. Era tipo, tinha aqueles... Era laboratório, essas coisas que era tipo, o dia todo. A gente comia lá mesmo, tipo, tinha essas coisas. Foi muito bom mesmo, porque eu realmente agora, eu me apaixonei por vôlei de praia também. Seria super uma segunda opção. Eu gostei, tipo, muito, então tá super ali. Às vezes eu vou bater bola, esses dias eu fui bater bola agora no vôlei de praia, então tá lá sempre. Muito legal. Então, tipo, uma coisa que foi sem querer, juntou vocês duas, ganharam, classificaram, foram pro brasileiro, né? Que foi tipo brasileiro, foi pra Recife, aproveitou a prainha também? Não. Com os tubarões. Muito tubarão? Lá é muito tubarão mesmo. A gente nem podia entrar na quadra assim, o mar vinha toda... Na quadra? Na quadra. na água lá. Que tinha toda hora alguém falando, não pode entrar. É melhor não arriscar, né? Então a gente prefiro não arriscar mesmo. Legal, então olha isso, que legal, que experiência boa, né, Dani? Foi uma baita de uma experiência mesmo. E vamos lá, eu queria fazer uma pergunta. Você tá num clube que é muito renomado, assim, em questão de estrutura também. Tudo bem que o projeto do vôlei é novo, mas, vocês começaram muito bem, já estão crescendo muito. E a estrutura lá é muito da hora, né, Dani? Você tem academia lá, tem um monte de coisa. O pessoal tem muita curiosidade. Fala aí, o que você, como uma atleta do Paineiras, usufrui de lá? Bom, eu saio da escola, a gente já tem almoço lá, a gente almoça lá, eu e as meninas do Campos Sales mesmo, a gente almoça lá. A gente tem janta também, a gente tem a parte com bola, que é 1h30 mais ou menos. Só que a gente também tem academia depois, que até a gente pode fazer um cardio a hora que a gente quer lá, assim. Que legal. Então. A gente tem academia, que também é 1 hora, e eles super ajudam a gente, tipo, a aprender o exercício. Essas coisas. Tem fisioterapeutas lá também, que fazem, tipo, um preventivo pra gente não se machucar em quadra, algumas coisas, tipo... quando você fizer a passada do ataque, faz, tipo, desse jeito pra você não se lesionar no joelho. Essas coisas. E também tem a fisioterapia, que é muito boa lá. Que eu também faço, às vezes, pro joelho, porque eu sinto dor. Enfim, todo atleta sente um pouco de dor, não tem o que fazer mesmo. Então, eles sempre estão muito lá. Tem um fisioterapeuta, mas tem vários estagiários, principalmente os programas dos estagiários lá são muito bons mesmo. Tipo, sempre tem gente nova entrando, essas coisas ajudando a gente. Principalmente em quadra, sempre fica muita gente lá pra ajudar a gente. Tipo, que legal. Você tá fazendo um toque assim, vai com a perna, tananã, que ajuda, tipo... E é bom, né, ter essa gente, porque a gente não percebe às vezes, né? Então. E às vezes também o técnico, é muita gente pra treinar, então às vezes não dá realmente. Então, tipo, é um detalhezinho ali que muda tudo, assim. Então, realmente é uma estrutura muito boa mesmo. Sim, legal. E eu ia falar isso, a questão da estrutura. Gente, eu já joguei vôlei em clubes que a academia assim, era inexistente. Então, tipo assim, a gente colocava os pezinhos em cima da... sei lá, na arquibancada a gente colocava uns pezinhos ou na quadra. E o que eu acho muito legal é você ter esse preparo físico de academia. Inclusive, a Diamond é a academia oficial do projeto. Ela fica localizada aqui em Diadema. Eu treino lá. Tem uma estrutura maravilhosa. Então, se você tá fazendo ali a sua parte física no vôlei, você sente que tá faltando um pouco de estrutura, vai conhecer a Diamond que você não vai se arrepender, que a estrutura lá é muito boa. Você também já fez treininho assim na quadra, né, Dani? Fala aí. Já teve aqueles treinos assim que não tinha academia realmente e precisava fazer na quadra, às vezes nem tinha, só fazer aquelas escadinhas assim mesmo. Sim, nossa. Então, gente, a estrutura realmente é muito boa. E precisa, realmente. Você tem que ter um bom condicionamento físico, assim, pra conseguir em quadra, pra correr. Sim. Principalmente levantador e livre, eu acho. Sim, você precisa ter a agilidade então, ali. são as que mais correm, assim, e a gente precisa realmente ter, tipo, força também no braço pra bloquear, porque às vezes tem disputa de bola, tem tudo. O saque, né? Então, o saque também entra muito, aquele saque potente, forte. Então, tipo, você realmente precisa ter um bom condicionamento físico pra estar ali. Sim, total. E eu ia falar outra coisa, questão de lesão. Você já lesionou, né, Dani? Conta aí pra gente. Eu sei que você tem alguma coisinha no joelho, mas eu não sei exatamente o que. Então, explica aí pra gente. Então, eu há um tempo atrás, acho que até quando eu tava no São Bernardo, eu senti uma dorzinha, assim, no joelho, mas não era nada demais, mas tava lá, assim. Inclusive, eu tenho a patela mais alta. Inclusive, muitas mulheres, tipo, têm a patela mais alta e não sabem, Não sabia? sabem. Eu não faço ideia se eu tenho. Não sabe mesmo, e a maioria das mulheres tem, inclusive. Aí, eu descobri que eu tinha a patela mais alta e tal, às vezes raspava no fêmur, aí dava uma dorzinha, assim. E foi indo, assim, mas tem a fisioterapia no clube, então foi melhorando muito. Eu passei com o médico lá no clube mesmo, porque lá eles também... Aí, esqueci de falar, mas lá eles dão psicólogo, eles dão médico, eles dão nutricionista. É importante, hein? Então, eles dão, tipo, todo esse apoio que você precisa. Qualquer coisa que você precisar de médico, essas coisas, eles dão lá.
Inclusive, psicólogo lá é muito bom. Às vezes a gente tem um time mesmo, tipo, junta o time, faz psicólogo, essas coisas, sabe? É bom, é muito importante. Tem muita gente que acha, assim, que não faz diferença, mas gente, faz toda a diferença. O jogador não joga se o emocional não estiver funcionando, Exato. né? E principalmente em time, eu acho que, tipo, o time precisa estar unido, tá? Uma família. E às vezes tem uma intriguinha ali, tipo, não quer falar, então realmente precisa ter essa conversa, né? Assim, realmente. Mas, voltando pro negócio da lesão, graças a Deus não é nada muito assim, é realmente porque eu nasci assim, então não tem muito o que genética. Então, né, mãe? Né, tia? Mas é mais, tipo, por isso mesmo, não é nada demais. Só que às vezes sinto uma dorzinha ali, mas a fisioterapia tá lá, então dá tudo certo. Que bom. Só que tem um medo, às vezes, sempre, tipo, de ter alguma coisa, principalmente em disputa de bola na rede, que às vezes cai e o joelho vai pro lado, ou tipo, tem aquele negócio de virar o pé. Ai, perdão. Tem negócio de virar o pé, então, tipo, realmente, lesão tem muito e é muito difícil você, tipo, ter aquele negócio assim. Acho que esse ano também eu acabei virando o pé uma vez assim em treino. Mas graças a Deus foi só uns sustos que a gente sempre tem, né? Sim, a gente tem tipo, medo. Sempre aquele susto na hora, já vai colocar gelo, já vê se tá inchado, já vê se aconteceu alguma coisa, já manda pro médico, tipo, já faz tudo assim pra já prevenir, né? Mas por conta da estrutura, nunca nada aconteceu sério assim, que eu tive que operar, nem nada. Sim. Então. Que bom. E daí você tem que ter algum cuidado especial, por exemplo, antes do jogo, faz gelo, põe uma joelheira especial ou não? Ou tá mais tranquilo? Tá bem mais tranquilo. Esses tempos eu tava tentando usar aquela compressora, joelha compressora, mas eu senti que não mudou muito, porque o meu problema não é não foi tão grave, né? E também não é pra aquilo ali. Mas graças a Deus eu não preciso fazer nada, só muito gelo mesmo, porque qualquer lesão precisa de muito gelo. Tipo, você tá lá, cuidar. Então, eu faço fisioterapia depois dos treinos, eu faço tudo certinho, então não dá nada demais. Então, não tem que ficar fazendo nada. No máximo, às vezes, dá uma soltada na perna, às vezes antes de um jogo, porque às vezes, por conta do joelho, usa muito mais outros lugares do corpo, aí tem que dar uma soltada, mas de resto, não tem que fazer nada demais. Sim, e mais, por exemplo, você tem aquele problema de cair com um pé só ou você cai com os dois? Com o pé só. Cai com um pé só, né? A maioria, gente, eu não conheço uma pessoa que cai com os dois pés. Então, às vezes, algumas bolas que eu vou levantar em suspensão, eu consigo cair com os dois, mas sempre o direito, às vezes, é um pouquinho primeiro. Cai um pouquinho antes, né? Eu acho que o que eu mais caio com o pé só mesmo é na hora do saque, que eu não consigo cair com os dois. Nossa, realmente. Não tem como, eu caio com o direito certinho assim. E você pula muito, né? Mesmo não sendo atacante, você bloqueia, você saca pulando, você faz toque em suspensão. Então, você pula muito. E é bem perigoso, ainda bem que você tem toda essa estrutura pra cuidar, né? Então. Legal, Dani. Agora eu vou te fazer uma pergunta de um perrengue que você já passou no vôlei. Pode ser mais de um. Conta aí, qual perrengue você já passou no vôlei? Em relação, tipo, em jogo? Em algum jogo, algum treino, alguma coisa assim. Eu acho que, tipo, teve uma vez no São Bernardo que eu acho que esse foi o maior perrengue, assim, porque eu era muito novinha, eu não sabia como eram as coisas ainda. E eu nem tinha, tipo, joelheira, essas coisas, tinha nada, praticamente. Eu comprei tudo ali, porque meu irmão também tinha algumas coisas. Que meu irmão jogava vôlei também, federado. Então a gente já tinha mais ou menos uma noção, mas eu nem sabia. E eu fui pra um jogo, só que tem aquele negócio do meião ser combinando. Que tem que ser da mesma cor, todo meião. E eu não sabia disso. E nos treinos eu ia com aquele meião grandão, preto, assim. Sempre ia com ele. E chegando lá no jogo, eu fui com ele também. Aí não podia ser. Tava todo mundo de branco. Tava todo mundo de branco. Eu comecei a ficar desesperada. O jogo ia começar e tal. Só que eu não lembro o que aconteceu. Que a gente conseguiu arrumar um meião. Acho que uma menina mais velha emprestou, assim. Deu tudo certo. Mas foi, tipo, um perrengue que eu não esqueço de jeito nenhum. E, tipo, agora sempre, pra qualquer coisa. Inclusive, gente, façam isso, pelo amor de Deus. Se você é atleta, leva todo o uniforme. Tipo, camisa... Você vai, tem 2 camisas de jogo, leva as 2. Leva 2 shorts. Leva sempre reserva. Sempre tipo, leva sempre mais, mesmo. né? Que pode acontecer qualquer coisinha. Rasgar, esquecer, manchar. Tipo, qualquer coisa. Então... Ô, Dani, já rasgou roupa sua jogando vôlei? Meu, já rasgou shorts, meu. No meio do treino. Não, mas, tipo, não rasgar, mas, tipo, num jogo recentemente, então, tipo, estourou um pontinho, uma leve assim. rasgadinha? Então, deu assim, eu fiquei uma preocupada, assim, na hora, mas não rasgou nem nada. Nossa, eu já passei um mico, Dani. Eu tava no meio do treino, lá em São Bernardo também. E aí, eu não sei se meu short tava muito apertado, o que aconteceu. Que eu fui fazer uma manchete, me abaixei assim, e rasgou. Mas rasgou, tipo, inteiro. Eu tive que ficar segurando os shorts, aí eu fui pegar no Achados e Perdidos. Fui pegar no Achados e Perdidos outro, então foi... Mas deu tudo certo? Deu tudo certo. Eu peguei o outro e voltei pro treino. Tem que voltar, né? Então, independente do que aconteça, todo mundo volta pro treino. Então... Mas eu acho que foi isso mesmo. E ontem, eu tive um jogo em Taubaté ontem. A gente também teve um perrengue que a gente não sabia.
Mas, antigamente tinha uma regra que não podia jogar, tipo, com 2 líberos quando era menos de 12 pessoas, menos de 11, alguma coisa assim. E a gente tava sem algumas meninas, porque algumas meninas do 15 dobram também pra ajudar, às vezes. Sim. E a gente não tava com elas. E também tem gente no meu time lesionado, enfim. E a gente tava com medo porque a gente ainda achava que tinha essa regra de não poder jogar com 2 líberos, que ia ser e tal, porque as 2 são muito importantes, querendo ou não. A gente ficou preocupada, mas a gente descobriu que já tinha passado a regra, deu tudo certo. A gente ficou mais calma, mas foi um perrengue que a gente ficou, tipo, o caminho todo, assim, meu Deus, será que vai ter que jogar? Como? Vai ser ponteira? Tipo, o que vai ser? Fazer, né? Então, o que vai acontecer? Tem a questão de revezar defesa e passe ou não? Elas revezam, as 2 fazem os 2? As 2 fazem os 2. Ah, sim. Então, por enquanto tá sendo assim. Por enquanto tá sendo assim. Tem alguma foto da Dani pulando que a gente falou tanto que ela pula, só pula, então. faz toque em suspensão, faz saque, faz bloqueio, faz isso, faz aquilo. Depois, se vocês conseguirem, a gente coloca aqui umas fotos dela pulando, porque coitadinha, só pula. Então, eu acho que as que mais pulam realmente é, tipo, levantadora, porque tem suspensão, essas coisas, mas central também pula, porque tem que bloquear toda a bola. Ai, que fofinhas fotos, olha lá. Olha lá, gente. Olha lá, você fala que você é baixinha, mas olha a altura que você pega ali na rede também. Então. A impulsão manda muito, viu? Inclusive, isso é uma coisa que tem que pegar muito. Tipo, se você não é alta, gente, treina impulsão. Tipo, você tem que compensar de algum jeito. É um Se jeito. Então. nisso. Tem que compensar. Inclusive, é uma coisa que a gente treina também bastante lá no Paineiras e tal. Então, sempre vai tentando compensar. Legal. Isso é muito bom. E Dani, quanto a essa regra que você falou, eu não sabia dessa regra, que se tiver menos de 12... Então, tem foi que tipo ser uma líbero. surpresa. Mas vamos então falar de regra, já que você tá aí no mundo do vôlei. A gente ouve muito burburinho por aí de umas novas regras que querem inventar. Você viu que estavam falando que queriam inventar uma regra que pode dar 2 toques? Tipo, em ligas americanas, universitárias americanas. O que você acha sobre isso, Dani? Gente, eu vi isso. E eu acho que, tipo assim, eu sou levantadora. Tenho que tocar o tempo todo. E quando eu raramente dou 2 toques, mas quando eu dou, é o fim do mundo pra mim. Tipo, nem eu consigo aceitar assim. Só que eu acho que, tipo, sub-13, 14, os juízes sempre não, tipo, se for muito feio, eles apitam, óbvio. Mas eles sempre devam. Porque querendo ou não, é mais novo, tá aprendendo ainda. Fundamento, às vezes tem gente que é muito pequenininho, que não aguenta nem o peso da bola. Mas eu acho que, tipo, categoria 5 pra cima não tem que aceitar de jeito nenhum, porque... Gente, é um fundamento, assim, que você tem que fazer, tipo... Sim. É a mesma coisa de atacar e ser, tipo, condução, assim. Não. Segurar a bola. Porque, querendo ou não, vai perder o encanto do vôlei, né? Então. Se você puder só bater na bola de qualquer jeito, uma mão primeiro que a não outra vai valer. rodar... Não vai valer a pena, tipo... Ninguém mais vai se esforçar pra fazer o toque perfeito, essas coisas. Então, tipo, não vale a pena. Eu acho que não podia ter essa regra, pelo amor de Deus. Acho que essa regra eles viajaram. Ainda bem que não aplicou nem nada, né? Então... E outra regra, que isso eu também não entendo, por que líbero não saca? Por que líbero não saca no Brasil? Pode, mano. Por que no Brasil líbero não saca? E eu conheço muita líbero que saca melhor que muita gente. Gente, eu tenho a líbero no meu time, a Carol. Gente, ela saca muito bem. Saque dela, aquele saque vai assim, tipo, que você não sabe pra onde vai. Tem muita líbero que saca melhor. Só que, eu não sei, acho que às vezes é porque central tem que ficar lá. Só que central fica defendendo. Gente, a central não quer defender. E às vezes a central entra e erra. Então, assim, às vezes podia ser a líbero. Assim, quando eu treinava também, tinha eu e uma outra líbero. Aí a gente fazia sempre no final do treino uns desafios de saque. E a gente sempre acertava primeiro de todo mundo. Então, mas sempre é assim mesmo. E também líbero não podia ser capitão. E agora pode. Né? Ontem a líbero era capitã do time do Taubaté. Você acredita? Então, e eles falavam que não podia porque o líbero saía muito da quadra. Sendo que ele só sai pro central sacar. Então. Uma coisa que eu fiquei muito chocada, não que eu não sabia, mas eu, tipo, na minha cabeça não funcionava. Porque na minha cabeça central não podia ser capitã também. Não sei por que eu achava isso. É porque sai muito, assim, então, daí coisa. A central fica muito mais tempo fora do que a líbero. Pra mim, tipo, eu falava, não, mas central não pode ser capitã. Só que a central do meu time é capitã. Então tá bom. Então eu descobri isso e tal. Só que aí tem, tipo, a capitã, a segunda capitã e tal, quando a central tá fora. Aí tudo bem, mas eu fiquei, tipo, não sabia. Nossa, eu acho que podia. Eu acho que agora já é, né? Mas eu não sei porque que inventaram que líbero não podia ser capitão. Então, tadinha da líbero. Tadinha da líbero. Tadinha não pode de mandar. você. Tadinha de mim.
Ai, muito bom. Mas falando de regra, graças a Deus esse ano teve uma nova regra, que eu não sei se você sabe, mas já pode ficar trocado. Tipo, porque antes tinha aquele, né? Tipo, sério? No rodízio? Quando é saque, não, só quando é saque da sua equipe. Sim. Sabe, tipo, que tinha que ficar de um lado e sair correndo. Ui, perdão, tinha que sair correndo. Tinha dar a mãozinha e sair. Esse ano já tá liberado, pelo menos na minha categoria. Nessa categoria já tá liberado. Você pode, tipo, já ficar no seu lugar. Eu, como ser levantadora, a maioria já ficava no meu lugar, assim, então. Mas já tá liberado. Só que eles estão pegando mais pesado agora com o negócio de infiltração. Ah, sim. Tipo, qualquer passinho, assim, que você já dá tomou mais. pontos por isso? Acho que uma vez. Não, em treino. Em treino eu já tomei bastante. Porque eles ficam zoando. Porque em treino, tipo, já todo lado, eu já quero correr, assim. Mas sim. em jogo, eu literalmente fico, tipo... Principalmente quando a infiltração lá na 1, eu fico no finalzinho, assim, da quadra, assim, pra sair correndo mesmo. Sim, mas é muito ruim isso de você ter que ficar destrocado. Eu entendo quando é o saque do outro time, que tem que seguir a ordem. Então. Mas igual do seu time, você espera a pessoa bater na bola. E daí, teve um jogo que eu cruzei antes, né? Nossa. Tava eu e uma outra atleta, a gente trocou, assim, as mãos. Segundos antes dela encostar na bola, a gente perdeu o ponto. Então, que bom que eles fizeram isso. Gostei dessa regra, muito boa. Só que eu acho que a única coisa que tem alguns times que estão tomando muito ponto de rodízio agora. Rodízio. Mas, gente, rodízio tem que saber. Pelo menos é a P da levantadora. Tipo, a posição da levantadora. E outra também. Não tem nenhuma regra que impede você de ficar pedindo todos os pontos pro juiz conferir. Na dúvida, confere. Não tem limite. Você pode conferir toda hora. Muitos técnicos estavam preocupados com isso, né? Tipo, de ter muito erro de rodízio. A gente jogou com um time, acho que teve, tipo, uns 3 erros de rodízio. Nossa. Assim. Então, realmente. Mas o nosso time não teve nenhum até agora. Tipo, ontem o juiz... ele achou que tinha sido, mas não tinha sido. Aí voltou o ponto. Fez o joinha pra voltar o ponto. Gente, desculpa, voltou o ponto. Eu acho muito fofo que eles fazem isso, voltar o ponto. Achei incrível isso. Mas eu acho que, tipo, o que você tem que ver mesmo é a posição do levantador e a sua. Tipo, o resto, você vai sabendo por ordem mesmo. Tipo, quem tá cruzando com quem, ou isso, assim. E você acha mais difícil 4-2 ou 5-1? 5-1. 5-1? Sim. Sério que eu acho o 4-2 mais difícil. Nossa, eu acho muito. É porque 4-2, no ano que eu joguei, a gente tava fazendo um 4-2 diferente. Tipo, era 4-2, mas eu não sei porquê, no final do ano eles inventaram de fazer aquele 4-2 com escadinha. Até hoje eu não sei direito como é que é. Nossa. Que é tipo uma escadinha de passe. A um fica muito livre. Tipo, fica uma pessoa defendendo e fica uma escadinha de passe, assim, na 4, 5 e 6. Ah, tá, entendi. Fica tipo assim, eu fico tipo... Até hoje eu entendi. Aí eu tinha que sair correndo, assim. Engraçado que dentro de cada rodízio tem uma forma, né? Por exemplo, no 5-1 pode ser a linha de passe com 2 pessoas ou com 4. Então, tipo assim, depende muito. E não dá erro de rodízio. Isso que é muito legal também, né? Então. Mas acho que cada um tem sua regrinha ali. Nossa. Mas acho que o 5-1, que irrita mesmo o negócio da infiltração. Meu Deus. Porque você tem que ficar infiltrando toda hora, né? Principalmente quando é P4, que a gente tem que ficar na pontinha. Na ponteira ali, sabe? E você tem que correr a quadra inteira. Tem que correr a quadra inteira, literalmente, assim. E eu não posso, eu tenho que ficar, tipo, na linha, do lado do juiz, porque tem a central do meu lado. Você não pode passar dela. Não posso passar a central. E se eu mandar ela ir pra frente, tem que mandar todo mundo ir pra frente. Então, aí atrapalha tudo. Aí eu tenho que ficar lá no cantinho, assim. E é difícil, até você aprender a relação, porque igual, você não tem que saber a sua posição, você tem que saber a sua e a do outro. Eu tenho que levantadora, principalmente, tem que saber a posição de todo mundo em quadra. Tipo, principalmente tem que ficar esperta, tipo, Você podia ensinar até um dia. Assim, vou ensinar, Dani. Tá nos projetos já. Tipo, quando tá a posição 6. Você tem que saber se o poste tá do seu lado, a central tá assim, só que tem que estar um passo pra trás. Aí tem. Aí a ponteira do outro lado não pode estar na frente. Tipo, o levantador tem que saber a posição certinho de cada um onde tá. Tipo, é muito isso. É muito complicado. E voltando a falar de regra, você viu? Eu não sei se já provou, mas você viu que eles estavam querendo fazer uma regra que você não pode ficar provocando, tipo já assim, tem. Tampando o saco? Não pode. Não pode. Eles mandam a gente abaixar a mão. Isso tem graça. Antigamente a gente ficava tipo, eu levantava a mão, começava a gritar. Dava briga. Então, aí agora a gente tem que ficar assim. Não pode só ficar com a mão baixa. Ou tipo com a mão assim, mas tipo, não pode ficar com aquela mão grandona assim. Não, e inclusive, tipo, na minha época, porque na minha época era assim, a gente esticava os braços e ficava indo de um lado pro outro. Ou fazia aquele paredão assim na frente. Tipo, as 3 pessoas juntas e tampava e ficava indo de um lado pro outro. Mas agora não pode mais. Eu acho que de um lado pro outro, tipo, se ninguém vê assim, acho que pode, assim. Então. Mas não pode mais. Engraçado. Como vai mudando, né? E faz pouquíssimo tempo que eu parei de jogar. Não, já mudou tanta coisa. É que eu acho que esse ano teve bastante regra, assim, nova. E bastante regra que eles estão querendo colocar, assim. Mas algumas não podem. Por exemplo, líbero levantar de toque depois da linha dos 3, o atacante não pode pular. Eu sei que é porque não pode ser uma outra levantadora no 4-2, mas podiam deixar, gente. Então, tadinha. Podiam deixar. Nossa, mas é muito engraçado, porque no meu treino as levantadoras tentam, né? É muito fofinho, tipo... Porque elas saltam assim, elas vão parar lá na central, assim. É muito engraçado, mas tipo...
Se pisar isso daqui na linha, aí já não pode. Já aí é não- muito já chato tem que, isso. Já tem que atacar parado. É, então. Ai, é muito chato isso. Falando de central, as centrais entram muito na sua frente como levantadora? Eu acho que ano passado era mais. Esse ano tá mais de boa, graças a Deus. A Sofia não está entrando, mas ela é muito heavy, então não tem problema, fala. Mas antigamente eu acho que era mais. E também porque eu acho que a levantadora tem que se impor mais. Tipo, Sim. gritar mais, essas coisas. Tipo, eu Empurrar. vou. É, então, Tô brincando. eu já empurrei muito central. Tipo, juro. Mas fala pra empurrar mesmo, gente. Você tá lá, levanta. Tipo, Sim. já fiz assim, sai. Aí eu levanto assim. Que às vezes é 2 toques, às vezes é outra coisa. Então, tipo, é Sim. melhor você ir É no melhor chão você certinho. que a levantadora assumir. É, então, é melhor tá lá e já vai. Não deixa ninguém assumir. Sim. Eu sou uma pessoa muito chata pra isso. Eu não deixo ninguém na minha bola. Tipo, a bola tá muito longe. Tipo, na arquibancada eu vou. Você vai? Eu sou fominha então. também. Inclusive, eu roubava a bola da levantadora. A levantadora aí, eu tava indo na frente dela. Não. Pois é, empurra as líberos também, Dani. Pode Então. empurrar, que a gente é meio folgado. Como que é a sua comunicação com ponteiras agora? Tipo assim, vocês combinam previamente alguma jogada muito uau? Ou, tipo assim, vocês já têm aquele feeling do jogo? Eu acho que Vai, já pode- se entende? É, então, eu acho que com as ponteiras é bem mais... Tipo, a gente flui muito mais do que qualquer outra jogadora. Porque ponteira... Atacante tem que atacar toda a bola. Mas eu acho que ponteira tipo, mais isso. Porque, Uhum, independente da bola, a maioria vai pra ponteira. E tem que encaixar lá, tem que virar a bola. sim. Então, tipo, é mais de boa. Às vezes só a gente fala, tipo, chuta um pouco a bola. Ou alguma coisa assim, mas nada, nenhuma jogada assim. A gente tem uma jogada só que a gente faz uma Czinha, mas, tipo... Que é quando é uma jogada muito doida. Vai ser difícil de explicar, mas eu só vou falar rapidinho. Pode explicar. Que relaxa. eu vou estar na rede, né? A oposta vai atacar pela 5. Tá, calma aí. A oposta pela 5. Vai trocar com a líbero. A líbero Aham. vai pra 6. E a, E a ponteira vai pra 1. Tá. Aí a central ataca a China, que é atrás, né? E a ponteira tá com um chutezinho, uma Czinha ali. Aham. Então, tipo, é muito doido, assim, essa jogada. Mas Nossa. acho que é a única Confunde jogada. todo mundo, né? Confunde, mas dá certo. A gente fez esses dias um ponto muito bonito, assim. Não, nessa confunde jogada. adversário, eu digo. Então, Eles aham. não entendem pra quem que vai. Então, e principalmente atacar pela 5, assim, uma coisa acho que ninguém espera. Ninguém muito. espera mesmo. Parece que a líbero vai atacar. Eu já ataquei sendo líbero. As líberos Sério? que o time ataca, sobrava Às uma vezes. bola, eu já ia no ataque. Eu já não dava mole, não. Eu já ia... Tem que ser fominha Tem que mesmo. ser fominha, tem que fazer ponto. Quem disse que líbero então. não faz ponto? Faz Então, ponto sim. Tem que fazer. Muito legal, Dani. E eu queria te perguntar agora, voltando nisso sobre jogo. Aham. Você tem algum jogo que marcou, assim, a sua vida? De repente, um que você foi campeã, vice, sei lá, um jogo que marcou a sua vida. Tenho, esse jogo eu tenho, acho que com a minha vida, assim, que foi em 2023, quando eu tinha acabado de ir pro Paineiras, né? Só que era no Sub-15, eu era levantadora. Então já tava sendo um jogo muito especial, era uma final da Ouro, assim, então, tipo, era muito especial. Acho que a gente tava disputando pra segunda, terceira, assim, então foi muito especial mesmo. Era Daniberto, Júnior, era todo esse povo, tava o Rinaldo, tava todos os técnicos, assim. O Rinaldo era o do 14, perdão, meu técnico do 14. Aí, esse jogo era no Bradesco, já sabe como é a torcida de lá. Sim, É muito puxado. Hoje em dia não tem mais o Bradesco, né? sim. Mas a torcida de lá era doida. Eles, tipo, aqueles pandeiros lá, Sim, tudo. eles se empenhavam muito. Então já tinha isso, que era lá a quadra também, que era diferente de todas as quadras, que é aquela quadra emborrachada. E já era Bradesco, que O era um tapete, nome. né? Então. E Bradesco, querendo ou não, era o nome dos times mais fortes lá na época. Sim. Então todo mundo tava meio assim. E tava sendo muito jogão, assim, tipo, um jogo muito pegado mesmo. E a gente, a cada ponto era muito disputado, muito, muito, muito mesmo. Só que a gente conseguiu, tipo, ganhar. Uau. Foi, tipo, todo mundo chorou, querendo ou não, porque muita gente ia sair. Porque como a gente tá no Paineiras, a maioria dos clubes, na verdade, é sócio militante. A maioria dos sócios ia sair. Ah, sim. Então, querendo ou não, tava sendo muito triste pra todo mundo. Algumas iam subir de categoria ou iam trocar de time. Então, era o último jogo, assim, no campeonato. Que legal. E vocês Então. conseguiram ganhar. A gente ganhou até um panetonezinho, assim, no final do jogo. Coisa mais Que fofa. fofinho. Então, nossa, mas foi muito emocionante. Tem até umas fotos depois, se quiser eu te mando. Aham. Mas eu lembro desse jogo até hoje, assim. O último ponto foi o erro do adversário, mas a gente também trabalhou duro. A gente fez cada pontaço, assim, sabe? Sim. Eu acho que esse dia não tinha como cair bola do nosso lado, tipo... Que legal. Era cada peixinho, assim, que a gente dava improvável, Tava dando sabe? a vida. Então, a gente, nossa, às vezes dava de cara com o juiz, batia no tatame lá do lado, era, tipo, Uhum. muita doideira mesmo. Mas esse jogo foi, eu acho que o que mais marcou pra mim.
Legal, Dani. Agora que a gente tá falando da sua trajetória no vôlei, vamos lembrar você pequenininha jogando vôlei? Acho que tem algum vídeo, alguma foto. Olha que fofinha, gente. Meu Deus. Olha ela fazendo. Ai, que bonitinha, manchetezinha. E dentro de casa, né, Dani? A gente sempre joga não tem em qualquer como. lugar. Não tem como não jogar. Ai, que fofa. Você tinha quantos anos aí, você lembra? Nossa, acho que eu tinha 7, menos. Era bem menos, uns 6 anos. Nossa, você era super pequena, então. Cara. Dela, que fofinha. Aqui em Diadema, quando eu comecei. Que legal. Inclusive, a gente vai aí já, viu? Spoiler, vamos gravar um desafio aí nessa quadra. Que bonitinho o toque. Nossa, Dani, seu toque já era tão bonitinho. Desde sempre, da levantadora. Desde sempre o toque da levantadora. Então. Muito bom. Que fofa. Mas é muito bom ser levantadora. Tipo, não tenho o que falar, assim. Bom que você se encontrou nessa posição, né? Então. No começo, nem tanto, mas realmente agora, tipo, eu vejo que é a minha posição. Tipo, sou eu, assim, porque, querendo ou não, pode ter capitã, pode ter líbero, pode ter o que for técnico, mas levantadora é quem manda. Manda no jogo. Ela manda em todas as bolas. Todas as bolas passam por ela. Exato, é quem ela manda comanda. o ritmo. Então, ela, tipo, se quiser acelerar o jogo, ela que faz. Qualquer coisa é ela. Ela que tem que chamar o time, inclusive. Mesmo que não seja capitã, ela tem que chamar o time. Então, tipo... Largada de segunda. Então, tem como fazer ponto, querendo ou não, de largada de segunda, de saque. Eu amo fazer ponto de saque. Então... Eu bloqueei também, né? Você já chegou a atacar em algum jogo? Tipo assim, você defendeu, aí a líbero levanta e você ataca. Central levanta. A central levanta? Esse ano nem tanto, mas ano passado eu fazia muito. Já tomei muito toco por conta disso. Tipo, muito. Tipo, eu adoro levantar pra levantadora. Mas tipo, por exemplo, a bola nem tava em mim. Tipo, tava depois da linha dos treinos, assim, eu passava pra central. Vem bola! E atacava, Sim. assim. Eu adoro também. Mas se você toma toco, faz parte. Até a levantadora faz parte, não tem o que falar. Sim. Dani, eu vou fazer algumas perguntinhas pra gente já ir encerrando. Tipo, perguntas clichêzinhas. Tá bom. Se você não fosse levantadora, seria? Eu acho que ponteira, mas uma posição que eu usou muito, que eu super seria por conta da minha altura, é central. Central. Sempre falo. Claro. Não, talvez um dia eu seja central, assim. Em outra vida. Tipo, quem sabe no futuro mais velho não seja central, assim, alguma coisa assim. Porque eu amo atacar as coisas, mas eu acho que não daria bem pra bloquear, não. Nossa, você tem que ficar deslocando de um lado pro outro, hora. Então. Acho que mais ponteira que eu já fui mesmo, assim. Mas eu acho que levantadora eu me encontrei. Tipo, não tem nem o que falar, eu me encontrei realmente. Mas, por exemplo, você preferiria ser ponteira que passa ou oposta, que só vai pro ataque? Eu acho que ponteira é porque eu gostava muito de passar e já abrir pra atacar assim. Sim. Tipo, quando a outra pessoa passava, tudo bem, até levantava pra mim. Mas, tipo, quando você passa, tipo, já abrindo assim, é tipo... Você já manda na jogada. Já, tipo, é uma doideira, assim. Você já vai correndo. Então, eu gostava muito disso. Mas meu passe não seja dos melhores, porque eu sou levantadora, mas era bom. Que legal. E qual fundamento você se garante? Se tiver que fazer um fundamento hoje, é esse? Acho que o toque, porque eu sou levantadora, não tem muito o que falar, né? Mas acho que saque também. Saque? Olha, o saque da Dani é bom. Gente, já fui em jogo dela, ela fez vários pontos de saque. Muito bom. Dani, você já jogou vôlei de quadra e de praia. Se tivesse que escolher um agora, qual seria? Um dos dois? Acho que de quadra. De quadra, faz mais parte, né? Então, acho que já tá desde o começo da minha vida, assim, mas... É que eu amo vôlei, eu amo muito vôlei de praia, assim. Principalmente quando a gente joga em Paúba lá junto, eu amo lá. Sim. Mas eu acho que vôlei de quadra ainda. Vôlei de quadra. E um jogador de vôlei, um atleta que você se inspira? Eu acho que, não pela minha posição, assim, mas... Tem um jogador que ele era melhor amigo do meu irmão, até hoje sempre cresceu lá, apoio. Que foi o Léo mesmo, ele sempre tava lá. Léo Andrade. Então, ele sempre foi uma inspiração, assim. Mas não pela minha posição, acho que mais como pessoa jogando em quadra, sabe? A concentração, a paciência, porque, querendo ou não, tem que ter muita paciência, principalmente pra rally. E ele é central, então, tipo... Ele também não é um central que é muito inteligente. A gente tem que valorizar os centrais que pensam. Tem que valorizar. Gente, pelo amor de Deus. Deus. Eu realmente acho que é ele. Defina o vôlei em uma palavra. Nossa. É difícil, mas tenta aí. Eu acho que... Nossa, eu não sei. Eu ia falar uma palavra, mas não sei se tem muito sentido. Que é, tipo, sentimento. Sentimento? Pode ser. Porque eu acho que é, tipo, tudo pra mim. Tipo, o vôlei é minha vida. Eu passo, tipo, literalmente todos os dias da minha vida no clube, treinando. Ou fim de semana que eu não tô, jogo vôlei. Então, tipo, é um sentimento que às vezes traz um sentimento bom. Às vezes traz um sentimento ruim, querendo ou não. Mas sempre tá ali, tipo. Então, acho que é o sentimento, assim mesmo.
Sim. E agora a última perguntinha. O que o vôlei já te ensinou? Pode ser mais de uma coisa. Acho que o vôlei já me levou em muitos lugares, né? Muitas viagens, essas coisas. Mas eu acho que o que ele mais me ensinou, querendo ou não, foi ter uma paciência muito grande também, tipo, em momentos difíceis, assim, não adianta a gente perder a cabeça. Tipo, ontem, principalmente, a gente tomou uma sequência de saque, assim, e não adiantava a gente perder a cabeça. Então, eu acho que foi, tipo, ser mais paciente, mais confiante também no que eu faço, porque isso eu levo pra vida, tipo, principalmente, sabe aquela, voltando rapidinho, aquele negócio lá da peneira que eu tava fazendo da Paulista, que eu falei, ou é tudo ou nada. E eu acho que tem que ser, tipo, mais assim, e isso que o vôlei me ensinou, tipo, você tem que dar tudo de si ali naquele momento e, tipo, até o que você não sabe, você, tipo, aprende a fazer na hora. Só pra se entregar o máximo possível. Então, acho que é isso que ele ensinou. Tá bom. Dani, obrigada. Agora a gente tem uma surpresinha pra você, tá? Vão ter alguns brindes, mas já vou adiantar pra você. Um dos brindes você vai escolher agora. Ai, mentira! Que é um tênis da Espóreo. Inclusive, tem um QR Code da Espóreo que tem o cupom Na Rede com Gil. E tem uma promoção muito legal, gente. Os 50 primeiros que comprarem vão ter 10% de desconto, mais 20% de cashback. Então, já escaneia aí o QR Code e compre na Espóreo. Somente os 50 primeiros vão ter 10% de desconto, mais 20% de cashback. E agora a Dani vai dar uma olhadinha aqui no site da Espóreo. Ó, aqui a gente tá o site inteiro da Espóreo, para ela escolher o modelo de tênis ideal para ela jogar vôlei. Dani, pode dar uma olhadinha no site, ver aí qual você gosta e depois a gente vai... Mas tem muita opção boa. Muita opção. Muita mesmo. Você já jogou com algum tênis da Espóreo? Eu tava querendo comprar esse ano. Muito legal, né? É aquele ali. Então agora, gente, a gente vai ter o teste da Dani com o tênis da Espóreo assim que chegar. Então. Eu já usei, eu gosto muito. Inclusive, a gente vai gravar um desafio agora. O meu tênis que eu vou usar é da Espóreo. Então, pode dar uma olhadinha. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa, é difícil escolher, né? Então. Mas, pessoal, quando você entra no site da Espóreo, por exemplo, você escaneando o QR Code agora, você encomenda e já chega assim na porta da sua casa, que é o que vai acontecer com a Dani agora. Faz ali o pedido, tudo certinho, escolhe o modelo, o tamanho e já chega na porta da sua casa sem nenhum problema, sem dificuldade. E agora que a Dani tá escolhendo... Não, muita opção. É muito tênis lindo, assim, sabe? Sim. E querendo ou não, por conta do joelho, assim, de qualquer coisa, assim, é muito bom ter um amortecimento, assim. Sim, um tênis específico, né? Então. Mas acho que vocês já podem trazendo os outros brindes da Dani, porque já que tem muita opção, daqui a pouco ela escolhe, então. Vamos trazer aqui, Dani, o seu brinde. Deixa eu levantar pra gente. Ó, vou puxar aqui pra cá essas folhinhas da mesa. E você vai abrindo. Abrir? Pode abrir. Calma aí, deixa ele abrir ali. Vai, Dani, pode abrir. Peguei uma bola. O kit que todo jogador de vôlei quer. Deixa eu colocar o microfone aqui. Ai, tem uma bola da Poker, gente. Inclusive, a Poker, que é dessa bola de vôlei, a marca dessa bola de vôlei, tá com 15% off em todo o site. O cupom que você pode usar é o podcast15. Então, já escaneia aí o QR Code na tela e garanta sua bola de vôlei com 15% de desconto. Agora, a Dani vai continuar abrindo. O resto? Sim. Aí, esse daí tem muita graças coisa. A Deus, Joelheira da Hair, gente. A Hair também é a patrocinadora desse podcast, apresentado por Hair. E vou deixar aqui pra vocês o QR Code do site deles, que você pode conferir todos os produtos. Daqui, Dani, vai mandando. Pode colocar aqui? Pessoal. Olha que legal, gente. Tem aqui joelheira branca, joelheira preta. Vai, pega aí os seus outros brindes. Tem muita coisa. Uma cotoveleira. Mostra aí. Precisava, gente. Cotoveleira. Deixa eu ver aos poucos aqui. Aí eu vou poder testar. Isso, ó, o manguito preto pra combinar com a joelheira preta. Ó. Vou deixar aqui já junto. Ai, isso daqui é muito bom. Eu precisava muito disso. Sim. Porque, a gente torce muito o pé de jogadora de vôlei, tipo, sem querer assim. Então isso daqui ajuda muito. Tornozeleira, né? É. Uma tornozeleira preta da Hair também. Tem branca também. Tem tudo, Dani. A Hair, ela é completa, entendeu? Ela é a proteção ideal pros atletas. Ó, daqui a outra, pra gente mostrar. Então, ela ganhou
uma tornozeleira preta e uma tornozeleira branca. Uma joelheira preta, uma joelheira branca. E um manguito preto, um manguito branco. Um manguito preto, um manguito branco. E também ela ganhou uma cotoveleira. Já usou cotoveleira antes? Não. Muito legal, né? E Já testa. Eu ganhei uma agulha. E ela também ganhou uma lata d'água das Serras de Cunha. Foi muito bom, vou beber agora. Já bebe, mas a gente tá bebendo o podcast inteiro. Então. Olha ali que lindinho. Eu adorei, gente, essa latinha. Muito legal. E é isso, Dani. Vamos guardar seus brindes agora. E tem mais uma novidade. Além disso tudo, do tênis, da espólio, da bola, das joelheiras, da água, todos esses brindes que você ganhou, você vai ser desafiada. Ai, mentira. Então a gente vai para uma quadra agora. Não aceito não como resposta. E eu vou te desafiar no vôlei. Tá bom. Você aceita? Aceito. Então tá bom. Então a gente vai desafiar. E agora eu quero agradecer. Deixa a gente guardar aqui que eu vou agradecer. Queria agradecer a On Studios, que é esse estúdio maravilhoso que a gente tá gravando, com toda essa estrutura, cadeira, microfone, iluminação, a TV que a gente usou várias vezes aqui hoje nesse episódio para mostrar vários momentos importantes da vida da Dani. Então, assim, se você quer fazer um podcast, venha na On Studios, fica aqui em Diadema. É perfeito, eu não tenho o que falar, gente, sério, incrível. Então só venham e faça já o seu podcast aqui também. Queria agradecer também todas as outras marcas que estão presentes nesse projeto tão especial na semana do Dia Nacional do Vôlei, que é a Hair, a Espório, a Poker, a Diamond, a Serras de Cunha e a On Studios. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Dani, por você ter participado. Eu amei o papo com você. Tomara que venham muitos outros papos futuramente. E é isso, quer mandar um recadinho pra alguém? Acho que só queria agradecer a todos os meus técnicos, minha família, sempre que é do vôlei, né? Minha mãe, meu pai, que me apoiarem. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo, viu? E obrigada por ter me chamado. Imagina, um beijo. Esse foi o nosso primeiro episódio na Rede com Gil, apresentado por Hair. Tchau!